Ciro, você falou então da estafa, da população, com a molecagem do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, e a gente já abordou um pouquinho da polarização. Só que também é muito interessante a sua postura pública em relação ao Lula, né, a figura do ex-presidente. E a minha impressão sempre foi que você tem uma habilidade raríssima aí, com toda a tua retórica, eloquência, de dar uma no cravo e outra na ferradura, como diz o meu bom pai. E tem algumas declarações que, em certa medida, podem ser consideradas aí contraditórias. Por exemplo, aquele episódio que em dado momento você sugere o sequestro, né, do Lula do seu cárcere presidencial lá na Superintendência da Polícia Federal. Não, e foi levar antes, ele foi antes. E levar ele para uma embaixada. Né, enfim, partindo aí a gente tem implícito que o Lula seria um preso político naquele momento para o senhor. Já na eleição, fracassadas as tentativas de uma aliança com o PT, que tem realmente essa mentalidade hegemônica que o senhor já denunciou, você encampa a narrativa que culmina naquele bordão, o Lula tá preso, babaca, do seu irmão, e que foi, aliás, cunhado pelo Cid Gomes aí para o nosso deleite, que é muito divertido falar isso. Depois você declara para o El País que o Lula é um preso comum, logo não é mais um perseguido político. Por outro lado, você sustenta já há algum tempo que não existe aí provas robustas embasando a condenação do Lula no caso Triplex, e mais recentemente, agora no caso da Vaza Jato, você defende a nulidade do processo que condenou o Lula e, querendo ou não, você acaba entrando na caixinha aí do hashtag Lula Livre. É muito ruído aí para o grande público assimilar. Então eu queria saber, na sua opinião, são duas perguntas. A primeira, o Lula é um criminoso ou um preso político? E a segunda, sendo criminoso, ele foi condenado sem provas? Veja, essa pergunta, pelo encaminhamento inteligente, merece que se reflita sobre o encaminhamento para chegar na resposta, Caio. A minha ex-mulher dizia que eu tinha que fazer uma opção na vida. Eu queria ser político, eu queria ser um cientista social, um cientista político, porque dizia ela para mim, isso fica esquizofrênico e tal. E um pouco é isso. Eu sou uma pessoa que sou professor da universidade, minha formação é direito, Então, se você pegar essa premissa, eu sou professor de Direito Constitucional, concursado da Universidade de Fortaleza, enfim, então, essa minha formação me obriga a afirmar determinadas coisas que são contraditórias mesmo ao meu apetite político. E tanto mais no Brasil de hoje, que você ou é Lula ou anti-Lula. Eu não sou nem Lula nem anti-Lula. Uma questão de dialética intelectual mesmo. Não, é isso não, dá licença, eu não sou Lula e não sou anti-Lula. Não acho que a vida deva dividir o Brasil, acho que o Brasil está indo para o brejo. A propósito, nós estamos completando a pior década, portanto tem PT na história, pior década em matéria de desenvolvimento econômico da história do Brasil nos últimos 120 anos. Quem está pagando o pato disso são 5.300.000 microempresas da periferia de São Paulo, que estão inadimplentes, 63 milhões de pessoas que estão com o nome sujo no SPC, 14 milhões de desempregados, 40 mil mulheres oficialmente estupradas nos últimos 12 meses, oficialmente levantados, mais de 67 mil também nos últimos 12 meses, parece que tem uma tendência de queda de homicídios, ou seja, essa verdadeiro caos em que se transformou o Brasil. Então repare uma coisa. Vamos ao caso Lula. Quando lá atrás ele não tinha sido preso ainda, ele foi feito uma condição coercitiva, ilegal. Por que é ilegal? Porque condição coercitiva, direito, só se dá quando o cidadão convidado para ir se recusa a ir. Então o delegado de polícia, ou o Ministério Público, ou o juiz diz assim, cidadão, venha dia tal, hora tal aqui. Ele não vai, aí o cara pode determinar que a polícia vai buscar ele na casa dele. O Lula foi mandado buscar na casa dele de madrugada, com a Globo, com um helicóptero em cima. Isso é puro fascismo. Percebe aí que quando é com as pessoas que a gente não gosta, a gente até às vezes se diverte, às vezes tem, né, é catártico, faz bem pro fígado, mas daqui a pouco vem pra cima de nós. É um regozijo ideológico. Mas daqui a pouco vem pra cima de nós. Né? Por exemplo, agora tá um maior escândalo aí pelas demissões, perseguição de jornalistas pelo Bolsonaro, petezada celebrando e tal, não sei o que. Ora, eu me lembro, minha memória é implacável, que o Lula expulsou um jornalista norte-americano. Primeiro ato dele como presidente. Isso não foi o primeiro ato, mas expulsou um jornalista americano porque chamou ele de bêbado. Uma coisa relativamente boba e definitivamente verdadeira no sábado, né? No sábado. Então vamos voltar aqui, apesar do bom humor. Vamos lá. Pela qualidade da pergunta, e ela é chave para entender minha posição, para ver se eu consigo sobreviver. Ou a gente entende que a vida é complicada, que não é assim, não é tanta ao mar nem tanta terra, de que às vezes... Então, na matéria Triplex, eu sou advogado, li e reli as 81 páginas da sentença do Moro. É uma sentença fraca. Por que é fraca? Porque é a primeira condenação que eu conheço na história brasileira de alguém por conjunto indiciário. O que é conjunto indiciário? Nos Estados Unidos, por exemplo, já se faz a condenação por conjunto indiciário.
Mas quando se prendeu, por exemplo, o famoso caso do Al Capone, todo o conjunto indiciário do Al Capone assassino, do Al Capone contrabandista, do Al Capone, né, ferindo a lei seca que fazia o negócio de produção de álcool, etc, etc. Mas eles tiveram que achar, para ter a evidência, a prova, porque era o sistema anterior deles, no imposto de renda fraudado. O senhor não está sendo mais realista que o rei nesse caso? Porque, não, exemplo, eu sou professor de direito e eu não queria viver num país que fosse assim. Se eu não gosto do cara... Veja bem, irmão brasileiro, obrigado, Coppola, pela sua... Irmão brasileiro, dá direito um país como o nosso, depois de 30 anos de ditadura, ter 2 presidentes impedidos, 2 presidentes presos, isso não está direito. Isso, o país está virando ingovernável. Por quê? Porque nós, por exemplo, a minha grande queixa do desenho... Vamos lá, o triplex, qual é a prova que tem contra o Lula? Então, mas justamente falando do direito, porque nos crimes do colarinho branco, a propina ela não tem recibo. Não, nós podemos trocar o sistema. Nós podemos trocar o sistema. Você não abate corrupção do imposto de renda. Nós podemos trocar o sistema. Nós podemos sair do direito positivo, que é o escrito, vale o que está escrito, no direito penal. Vou citar aqui um brocado latino direitinho, que o Moro nem sabe nem falar cônjuge direito e tal, é cônjuge, né? Mas assim, nulo crime, nula pena sine lege, porque isso é o principal princípio, desculpa aqui o pleonasmo, do direito penal. Não existe crime sem lei anterior que o defina. Então qual é o crime que o Lula cometeu? Ele é acusado de ter recebido um triplex em troca como propina de favorecimento da Odebrecht nas coisas. Não há nenhum elemento, eu estou falando de prova. Agora, se tem um brasileiro que sabe que o Lula não é inocente, sou eu. Pela proximidade, né? Parte das coisas que eu sei, eu tenho que morrer com elas porque eu sei em confiança, e isso morre comigo. Isso responde à primeira parte da pergunta. Mas há uma parte pública, por exemplo, eu sei comovidamente que o Lula sabia que o Michel Temer era corrupto e botou ele na linha de sucessão. Eu sei que o Lula sabia que o Eduardo Cunha era ladrão e botou ele entregou Furnas para ele. Eu briguei com o Lula por causa disso. E foi ali que ele roubou o dinheiro para comprar o deputado e virar presidente da Câmara. Eu sei que o Lula sabia do que estava acontecendo na Petrobras, porque eu denunciei o Sérgio Machado na Transpetro, o Eunício Oliveira com contratos de R$1 bilhão sem. Então, se alguém sabe que o Lula não tem nada de inocente, sou eu. Então ele é um criminoso. Eu estou dizendo, neste caso do triplex, não tem elemento de prova nenhum que demonstre. As fotos dele, o contrato apreendido meu irmão, na não casa faça dele. isso, porque se o camarada, por exemplo, dono de um empreendimento de alto luxo, aproveitando a sua notoriedade, a sua popularidade, lhe chama, vem olhar essa cobertura aqui. Aí você vai lá olhar a cobertura. Aí de repente dizer, quanto é isso aqui? 3 milhões de dólares. Tu diz, eita. Mas aí também não é uma boa vontade. O zelador do prédio. Não, eu tô olhando como advogado. Por exemplo, o caso premiada do dono da construtora. Não, tá tudo certo. Tem que ter boa vontade aí, Ciro. Porque não, tá olhando como não é boa vontade. É falou, assim. Por exemplo, num caso de crime não é de boa estupro. vontade, é um conjunto de princípios legais que nós temos que proteger, porque é de onde nasce a liberdade de vocês falarem o que vocês quiserem aqui, irem para casa. Mas é que a prova fica impossível, Ciro. É que nem um crime de estupro que é cometido em sigilo. Por exemplo, o sítio de Atibaia. O testemunho da vítima. No sítio de Atibaia, ele a ganha sentença é 1000 vezes mais consistente. No sítio de Atibaia, a sentença é 1000 vezes mais consistente. E eu sei que as evidências não são fáceis de produzir nos crimes modernos, de lavagem de dinheiro. Perfeitamente. Então que se ferre a justiça. Por quê? Porque o princípio constitucional é a liberdade. E a prova, o ônus da culpa, cabe ao Estado demonstrar. Asseguradas às partes a ampla defesa e um judiciário imparcial. Tudo isso foi rasgado e jogado na lata do lixo. Sabe qual é a consequência, Caio? O resto tinha tudo, você que é muito jovem, sabe qual é a consequência? Espalhar nulidade. Quando eu disse, por exemplo, que se eu, Ciro Gomes, fosse buscado pela turma do Moro, sem eu ter feito nada errado, porque todo mundo esquece as condicionantes. Eu, Ciro Gomes, na plenitude das minhas franquias de cidadão, não fiz nada errado. De repente, de madrugada, chega uma turma dizendo que vai me levar preso. Eu nunca usei uma arma na vida, eu fiz uma metáfora, eu recebo na bala. Aí, naquela data, eu também disse uma coisa. Se o PT e o Lula acham que o aparelho de justiça do Brasil está na linha do golpe, que eles dizem isso toda hora, a reação não pode ser recorrer. Vamos raciocinar juntos. Eu acho que o juiz está no golpe. Quando o juiz já não está mais exercitando a nobreza da magistratura, a interpretação da lei, ele está simplesmente a serviço dos meus adversários políticos. O que é que cabe a fazer? Nós estamos na América Latina. Cabe sair dessa estrutura viciada, homiziar-se no embaixado e dali denunciar a ruptura institucional.
E eu fui dizer isso pro Lula e ele considerou que eu estava querendo tirar ele do caminho de uma possível eleição minha. Ele interpretou dessa forma. Eles viajaram na maionese.